Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos. Nesse momento, está começando mais um episódio do Pod Três Vozes, o seu podcast de fé, comunhão e propósito. Como vocês já sabem, aqui iremos nos reunir para compartilhar fé, experiências e falar do poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. E para começarmos o dia, iniciaremos com uma passagem bíblica descrita em Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11. O anjo, porém, lhe disse: "Não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Aleluia. E para isso que estamos aqui, para levar a palavra até você, onde quer que você esteja. E nesse episódio especial de Natal, o Pod Três Vozes tem o prazer de reunir aqui nessa mesa eu, Márcio Almeida, Alex, Anderson Cruz e essa pessoa especial, né? Não é mesmo, Anderson? É isso. Cara, motivo de muita alegria, muita felicidade. O homem tem a agenda muito cheia, sabe? É celebridade. Quase um Roberto Carlos. Mas, brincadeiras à parte, é um líder. O que, como eu falei em off, o que eu entendo teologicamente, eu aprendi com esse aqui, com o pastor Leandro, né? E hoje, um tema mais do que especial para ele falar da manjedoura à cruz, o propósito da Boas Novas. Isso. Cara, aguardem, porque você não vai terminar esse programa do mesmo jeito que começou. Nós vamos aprender muito e derrubar muitos mitos, né? Claro, não ofendendo ninguém, não ofendendo a crença de ninguém, o folclore de ninguém, jamais. Essa não é a nossa missão. Não. A nossa missão é trazer esclarecimento e aprender mais um pouquinho o que significa essa data. Verdade. Não é isso? Porque tem gente, Márcio, que nem comemora essa data. É verdade. Não é isso, Alex? É verdade. Vamos falar sobre isso aqui. Esse tema é um tema presente esperado pelas nações, né? É um tema muito especial, é um tema que traz muita reflexão, também fala sobre alegria, carinho, amor, compreensão, e também falar de salvação, fala sobre aquela pessoa que rege toda a nossa vida, toda a nossa essência, né? Sim. Jesus. Amém. O que as pessoas hoje em dia, nesse tempo de Natal, de festa, de fim de ano, as pessoas estão se preparando para comemorar de várias formas, e até as mais certas, mais corretas, mas também as formas mais equivocadas, né? Vamos dizer dessa forma. Não vou dizer errada, mas equivocada, porque culturalmente vai se misturando, né? As culturas de outros países, de outros povos, de outras tribos vão se misturando às nossas, e a gente acaba perdendo a verdadeira essência, né? Do que esse projeto de Natal. Então, assim, a gente traz hoje uma pessoa, né, que é muito especial para a nossa vida cotidiana, nossa vida cristã, nossa caminhada, uma referência, como o Anderson falou. Referência. Isso aí. E traz para poder falar sobre isso, para poder abrilhantar mais e trazer esse esclarecimento, né, Márcio? É verdade. Hoje, como já falamos aqui, é um episódio especial, né? O Pod Três Vozes tem a honra de trazê-lo, esse pastor aqui. Porque esse episódio, vamos olhar para além das luzes, né? Além das festas, além da tradição. Vamos olhar para o maior presente já revelado à humanidade. E esse presente é Jesus Cristo. Amém. Da manjedoura à cruz.
do nascimento humilde ao sacrifício supremo. Existe um propósito eterno, uma mensagem que rompe o tempo. E para falar sobre isso, recebemos aqui um homem de Deus, né? O nosso convidado especial, Pastor Leandro Monteiro. Ele. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei em que momento vocês vão estar acessando essas falas, né? Me sinto até constrangido com tanto elogio, né? Com tantas palavras que massageiam o nosso coração, não o nosso ego. Quero afirmar aqui que a recíproca ela é verdadeira. Para mim é uma honra muito grande poder estar participando dessa mesa, desse debate, dessa troca de informações. Me lembro de Salomão que diz que na multidão dos conselhos nós encontramos de fato a sabedoria. Então eu acredito que será um momento muito rico, não só para mim, mas para todos que estão participando desse momento, também serão edificados de uma forma ou de outra. Quero aqui deixar um abraço para toda a minha família, deixar um abraço para o meu pastor presidente, para minha pastora, pastor Roberto, pastora Adriana, né? Nós estamos ali congregando no Ministério Pison em Mesquita, então quero deixar um abraço para toda a igreja, para a minha liderança, né? Pedir que Deus possa abençoar rica e abundantemente aquela casa, como também a esse projeto aqui. Espero que eu possa servir à mesa e aos ouvintes de uma forma que todos possam ser edificados. Com certeza. Amém. Amém. Pastor, o Pod Três Vozes tem a honra em tê-lo aqui conosco. Obrigado em atender o nosso convite. Quem conhece o pastor sabe que é um homem de Deus, um servo, um professor, um líder, uma referência para muitos. Também foi meu professor no seminário bacharel em teologia, pelo curso, né? Seminário Teológico Interdenominacional EFATá. E é isso, pastor, muito obrigado pelo convite. E se o senhor pudesse falar só um pouquinho do seminário do senhor? Então, o Seminário Teológico, o EFATá, ele possui alguns cursos, né? Possui o bacharel em teologia, o básico em teologia, o curso de missiologia e o curso de capelania. Qual é a vertente do curso? Ela não é denominacional, como bem diz o nome. Ela não tende a defender uma tese em detrimento de outra. Então, dentro do curso, o aluno ele vai estar tendo acesso a todas as visões de todos os assuntos. Você pega, por exemplo, aí o termo da escatologia, existem várias teorias, várias vertentes. Como o seminário ele é interdenominacional e não denominacional, nós não vamos defender uma linha e criticar a outra. Nós vamos apresentar todas as linhas possíveis a serem seguidas, acreditadas, né, e apregoadas pelas denominações. E aí cabe ao aluno, que é proveniente de uma teologia ou de outra teologia, se adequar à realidade que mais o assiste ou que assiste à congregação que ele serve a Deus. Então, é um seminário que tem a sua maior parte dos seus cursos online, com cursos pelo Zoom, aulas ao vivo, ficando as mesmas gravadas, mas também, e aí fica aí uma dica, né, para você que é líder, para você que é pastor da sua igreja, colocamos também extensões, polos na igreja, onde podemos levar também o curso de básico, de bacharel, de missiologia, de capelania, para a sua igreja e servir lá a sua congregação da melhor forma possível. Então, se você tiver interesse em participar, né, é só entrar em contato com a gente que eu te passo todas as informações. Será um prazer recebê-los, todos nós conosco. Completinho. E como faz, pastor, para entrar em contato com o senhor? Você pode estar entrando pelas redes sociais, né, que é o staicurso@hotmail, né, ou pelo meu telefone. Fala o telefone aqui, pode falar? Por favor. Pode falar. 97062-3289. Só entrar em contato, 21, eu passo 21. Todas as informações para que você possa ser recebido e aprender o máximo possível conosco. Legal. O Márcio está aqui, foi meu aluno, ainda aluno. O Anderson foi meu aluno, né? O Alex que ainda não foi, né? Mas vai ser. Em breve. Oh. Ele só queria saber de bateria, né? O negócio é só fazer barulho. Então, e como você falou que o negócio é fazer barulho, vamos trazer um tema aqui, né?
que é uma explosão, porque falar de Jesus Cristo é maravilhoso, né, meus irmãos? É verdade. O tema: da manjedoura à cruz, o propósito das boas novas. Pastor Leandro Monteiro, quando falamos de Natal, muitas pessoas pensam em presentes, em ceia, família reunidas, mas a palavra, ela nos chama a olhar para o presente maior, que é Cristo Jesus. Ele não nasceu em um berço dourado, mas em uma manjedoura. Por quê? Por que em uma manjedoura? Eu acho que antes de nós debatermos do porquê nascer em uma manjedoura, vale a pena nós focarmos também, como você bem leu o texto aí no Evangelho de Lucas, né? Por que ele nasce em Belém? Por que acontece todo o seu nascimento dentro daquela geografia? Porque a manjedoura, ela é apenas mais um, não menos importante, elemento de todo esse cenário, de todo esse contexto, tá? Então, a ideia primária aqui é por que em Belém? O que ele vai fazer em Belém? Tá? O cenário bíblico aí que nos apresenta, Alex, existia um censo estabelecido ali pelo Império Romano, que de tempo em tempo promovia essas ações, com a finalidade de fazer as contagens, né, de quantas pessoas eles possuíam dentro daquele império, quantas não possuíam, enfim, era mais para que o império pudesse saber qual era a proporção do seu poder, qual era a proporção da sua autoridade dentro daquele cenário. Só que para realizar essa ação, cada qual deveria partir para a sua cidade natal. Então, por exemplo, se alguém estivesse lá em Betel, habitando lá, e morasse em Belém, a sua origem fosse de Belém, automaticamente essa pessoa precisaria se deslocar até a sua cidade natal. E Jesus ainda estava ali no ventre de sua mãe, e os seus pais precisariam obrigatoriamente, por conta do censo político, ir a Belém para poder fazer a sua inscrição lá, a sua contagem, e depois retornar para a sua localidade de moradia, onde eles residiam. E então existe todo esse processo, toda essa locomoção, que não é em vão, não é fruto de uma coincidência. O imperador simplesmente não acordou num dia e falou assim: vou fazer o censo, não tem nada para fazer mesmo, entendeu? Feriado, entendeu? Vou fazer um censo aqui para saber quantas pessoas eu tenho. Existia uma promessa que se cumpre no texto que foi lido aqui, que está lá em Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Nessa promessa profetizada pelo profeta Miqueias, dizia que o Salvador deveria nascer aonde? Em Belém. Só que se dependesse de José e Maria, eles não estariam em Belém. Eles estariam no lugar onde eles residiam. Se não fosse o censo do Império Romano, eles estariam no lugar da sua moradia, não voltariam para Belém. Então você consegue entender que é o céu se movimentando, estabelecendo uma lei terrena para que as promessas que Deus concedeu à sociedade, ao mundo, viessem a se cumprir. Dentro da mentalidade política da época, o imperador está demonstrando todo o seu poder, toda a sua autoridade. Eu mando ir, vai, eu mando vir, vem. Só que mal ele sabe que ele está servindo de ferramenta nas mãos de Deus para poder fazer com que uma promessa se cumprisse. Esse texto é muito rico, Márcio e Anderson. Por quê? Porque tem situações na nossa vida que a ideia é: estou me forçando a sair de um lugar e ir para o outro. Estão estabelecendo regras, leis, costumes que vão me prejudicar. Quando, na verdade, é só o céu tentando te locomover para que as promessas de Deus venham a se cumprir. Então, o que acontece aqui, por que da manjedoura? Porque existia um censo na terra para que uma promessa do céu se concretizasse, fazendo com que o casal se deslocasse e todas as coisas que aconteceram por meio da vida de Jesus e que acontecem até hoje, pudesse acontecer. Então, por que da manjedoura? Vamos discutir primeiro por que em Belém. Né? Isso. Às vezes você tem um decreto na terra, aqui era o senso político, era política aqui, Sim. A política romana, né? Então às vezes a gente debate muito, o político X, o político Y, todos nós somos ferramentas na mão do Criador. Sim. Então tem hora que um decreto é permitido, não é para te matar, não é para te tirar da zona de conforto, é para te colocar no lugar da promessa. Imagine José e Maria: caramba, tu tá grávida,
Uber tá caro, tá no dinâmico. Passagem de avião tá muito elevada. Não, era aviação Canela. Verdade. Por causa desse imperador, a gente vai ter que se deslocar daqui até Belém. Desnecessário. E longe, viu? Você grávida, carregando elementos, não carregava só uma bolsa a tiracolo. Carregava todos os elementos que você precisava para se sustentar na viagem, para se sustentar onde você ia ficar hospedado. A mulher estava grávida, o cenário era complexo. Então imagine a cabeça de José e de Maria lendo o decreto e falando, caramba, precisamos votar em uma outra pessoa. Porque se tivesse outra pessoa sentada no trono, nós não precisaríamos estar passando por isso. A princípio era uma sujeição à política da terra, mas na verdade era só o céu movimentando as peças para fazer com que uma promessa feita há séculos atrás se concretizasse naquela oportunidade. Então alguém lá atrás se locomoveu, alguém lá atrás se sacrificou para que hoje o Pod 3 pudesse estar aqui falando acerca dele. Amém. Meus irmãos. E é só o começo, hein? Foi aquilo que a gente estava falando em off aqui, né? A respeito de mudanças, né? Sim. A gente estava falando aqui sobre mudanças, que às vezes a gente quer fazer... Deus tem alguma coisa preparada para você, mas você tá ali insistindo naquilo que já era para ter acabado há muito tempo. Sim. Você já tinha falado no seu coração, ó, Leandro, pastor Leandro, Anderson, Márcio, já deu tempo, irmão. Não é para você estar fazendo, mas você acha que tem que fazer ali, insistir, e ele quer te levar para outras coisas e ele começa a mover algumas situações, né, para te interromper daquele processo ali e te levar para onde realmente ele quer que você atue, na área que ele quer que você esteja fazendo ou praticando, porque ele precisa que você determinadamente esteja ali para fazer o chamado que ele... E tem momentos, Alex, que para Deus te dar o que ele quer te dar, ele não abre porta. Ele fecha a porta. Fecha a porta. É isso, não é isso que muitos não entendem. Jonas não entendeu isso, né? É isso, porque... Tanto é que ele fugiu do chamado dele, né? Até foi para dentro do mar. Porque o fechar... Pegou um barco para dentro do mar, nada satisfeito, ele foi para dentro de um calabouço achando que estava passando batido. Não tava nada. É isso. E como ele tinha chamado, não é isso, pastor? As coisas só foram piorando. A tempestade foi aumentando, as coisas foram piorando e só cessou depois que ele se posicionou. Sim. Porque as portas fechadas, ela também é um cuidado de Deus, né, na nossa vida, né? E a gente tem que entender que o não, ele também faz parte, né? Sim. E aí esse é o problema. Né? A porta para o povo entrar na terra prometida por meio das mãos de Josué só se abre quando a porta da vida de Moisés se fecha. Enquanto a porta da vida de Moisés aberta estava, a porta para o Josué continuava fechada. Olha aí. Ó. Então, para a mudança de ciclo, um ciclo teve que se encerrar para um outro se iniciar. Para o outro se iniciar. Não é isso? E é isso. Tanto é que quando Josué está lá prostrado, triste, por conta da notícia da morte de Moisés, na verdade ele nem sabia que Moisés tinha morrido. Ele sabia que em um momento tal coisa ia acontecer. Só que naquela época não tinha rede social. Não apareceu lá, procura-se, compartilha para mim, Moisés sumiu. O mosquito fofoqueiro do Tino Júnior não sobrevoou o monte e lá, tá lá Moisés morto. Então ninguém sabia. Passou-se um tempo e nada do Moisés já aparecer. E você imagina a cabeça de Josué, que tinha muito fresco em sua mente a primeira subida do Moisés ao monte. E que por demorar a descer, o povo começa a praticar um ato de idolatria. Então ele fica meio que numa sinuca de bico. Eu vou ou fico? Eu assumo ou não? Se posiciona. E aí passa-se o tempo, Deus desce para falar com Josué. E o que Deus fala para Josué? Toca na ferida, Moisés, né? meu servo, é morto. Eu fechei a porta. Deus também é um Deus que fecha a porta. Verdade. É isso. E Deus não deu nem tempo dele... Levanta agora. Dele ficar no luto. Não. Muito amigo, mas Deus não deu nem tempo dele ficar no luto, né? Deus foi lá e falou assim, é agora. Porque ali nesse texto, Moisés, meu servo, é morto. Tem Bíblia que é um ponto continuativo e tem Bíblia que tem um ponto e uma vírgula. Independentemente se ponto continuativo ou ponto e vírgula indica que um ciclo se encerra e o outro se começa. É isso. Quando Deus chega para Josué e fala assim, meu servo Moisés é morto, ele está dizendo, eu não falo mais com você acerca desse assunto. Ponto final. A partir de agora, eu não entro mais nesse debate contigo. Mas, levanta-te agora. Se posicione e vai. É isso, pastor. Pegando o gancho um pouquinho da data, né?
da data propícia, e o senhor explanou um pouquinho sobre a manjedoura, o Natal, ele aponta para a cruz, né? E o nascimento aponta para o sacrifício. Como na visão de hoje, isso impacta na igreja de hoje? Vamos lá. Deixa eu só falar só mais um Claro, temazinho, por favor. sobre a situação de Belém, Por favor. né? Porque eu achei muito interessante uma pesquisa que eu estava fazendo ontem, um livro que eu estava lendo, e quando o Márcio me fez o convite, trouxe o tema, eu lembrei de um trechinho de um livro onde Tomás de Aquino, Alex, vai dizer acerca dessas duas situações, né? Jesus, ele nasce em Belém, mas ele reside em Nazaré. Não é isso? É isso. E à época eram duas cidades que não tinham valor algum, serventia alguma, não prestava para nada. Ninguém escolhia, quer morar onde? Ah, eu quero morar em Belém. Não, ninguém falava isso. Quero morar em Nazaré. Ninguém pensava em fazer isso. E por que que Jesus nasce em Belém e mora em Nazaré? Por escolha de Deus. Porque Deus tinha uma intenção, fazer com que as pessoas se achegassem a Jesus por aquilo que ele era, não por aquilo que ele tinha. Só que dentro desse cenário, o pai tem que olhar para o filho e fazer escolhas. Qual é a escolha do pai? Eu posso fazer com que o meu filho seja reconhecido pela riqueza ou fazer com que o meu filho seja reconhecido pela pobreza. Eu prefiro que rejeitem o meu filho por ele ser pobre do que batam nas costas dele e aceitem a sua palavra só porque ele é rico. Então, filho, tu vai nascer em Belém e tu vai morar em Nazaré. Vão te olhar e vão dizer, tu é pobre, filho de um carpinteiro. Mas quando ouvir você pregar, quando ouvir você ensinar, vão dizer assim, ó, e se admiraram da sua palavra, como admiraram-se dele lá na sinagoga. Porque ele está pregando e no final as pessoas falam assim, e admiraram-se dele por conta do seu ensinamento. Ou seja, pregava como ninguém pregava, ensinava como ninguém ensinava. Só que hoje, o que você prefere? Viver em um lugar onde ninguém quer e tentar alcançar as pessoas por quem você é e não só pelo que você tem. Porque é muito fácil a pessoa bater nas suas costas e falar, estou contigo, Alex. Porque tu tem dinheiro. É verdade. Bater palma pra você porque você tem mídia. Não tem dinheiro não, hein? Entendeu? Agora, a ideia é você conseguir proporcionar. Amém. Recebe aí, Barão. Mão de concha, por favor. Chamar a atenção das pessoas por quem você é. Por aquilo que você fala. E hoje, o dia em que nós vivemos, vale-se o que você tem. É isso, pastor. E não o que você é. E é por isso que tem muita gente não sendo o que Deus chamou para ser, mas tendo o que Deus nunca deu. Isso é inversão de valores. Sim, e o pior é que quem tá do lado de fora olha pro Anderson e fala, o Anderson não tem, então ele não é. O Alex, ele é, porque ele tem. Quando na verdade não é nada disso. Aí Jesus vem dentro desse cenário e pratica todas essas ações e nós entramos nessa pergunta sua. Como é que faz para ligar, né, uma coisa a outra? A cruz, ela aponta para uma determinada ação. A manjedoura aponta para uma outra situação. Quando eu olho para a manjedoura, não é isso? Eu olho para o início de um projeto, para um plano, para uma missão. Sim. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o término dela, a conclusão da missão. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer, em uma das cartas que ele manda a Timóteo, o último discurso dele, né, antes da sua morte, ele fala assim, ó, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Então ele está dizendo, eu comecei e terminei. Então quando você olha para a manjedoura, você vê o início de uma promessa iniciando. É verdade. Quando você olha para a cruz, você vê o término da missão sendo concluída. Quando Jesus está para morrer, qual é a fala dele? Está consumado. Ou seja, paguei, terminei a missão. Como diz o filme do Tropa de Elite, né? Missão dada e missão cumprida. Viu? Meteu um Tadagasai ali. Eita! Como é que é, Márcio? Está consumado. Falou tetelestai. Tô escutando, né? Tetelestai. O que significava o tetelestai? Solta a voz. Mas é importante. Está consumado. As pessoas saberem, porque a gente escuta muito essa frase, né? E é bom o senhor trazer a explicação, o que seria, ou o significado dessa frase que o
teólogo Márcio. Que pessoa que tava falando Labachúria, entendeu? Trouxe uma da Gabachebe aqui. Eu quase rodei, fiquei até arrepiado. Meus irmãos, aproveitando aqui esse bate-papo aqui, essa descontração, para poder botar aqui na mesa aqui, como que os irmãos ele conseguem enxergar como que a vida, né, a igreja, como que a igreja ela pode viver o verdadeiro sentido do Natal? Porque assim, ao meu ver, estamos celebrando não apenas o nascimento de Cristo, mas o propósito da sua vinda, que é transformar vidas, restaurar famílias, curar, né, feridas, orar e libertar o oprimido. Então, para você, meu irmão Alex, o que você acha? Como a igreja pode viver o verdadeiro sentido de Natal hoje? Para mim, na minha humilde opinião, minha experiência, a gente promovendo a reflexão sobre Jesus, o que a gente já faz, né, no nosso cotidiano, nossa vida cristã, né? Tô com a minha colinha aqui, e evitar o consumismo que as pessoas trazem para essa data, essa ideia de consumismo, de comércio e tal, e preparar a vinda de Cristo, celebrando Jesus como o maior presente para a humanidade. Essa, na minha reflexão, justamente se eu estiver errado, me corrija aí, pastor. Jamais. Essa é a minha opinião. Entendeu? A gente está refletindo sobre isso, porque a nossa vida diária com Cristo, com Jesus, dentro daquilo que da proposta que é imposta para a gente, de seguirmos o nosso grande mestre Jesus, o nosso Salvador, tentar transmitir o máximo, que é o que a gente faz já na vida cotidiana. Mas foi o que a gente falou lá no início, né, que as pessoas acabam se perdendo na questão da cultura e tudo mais. A gente tentar trazer o máximo de reflexão sobre a salvação e a vinda dele para nossas vidas. Né? Sim. O que o senhor acha, pastor? Como a igreja pode viver o verdadeiro sentido do Natal hoje? Entendendo o simbolismo do Natal. Nós estamos falando no comecinho, né, sobre as questões simbólicas, culturais. Isso. Né? O Natal, de fato, não é a data que Jesus nasceu. Até porque, né? Não é isso? Qual a data que Jesus nasceu? Uns vão dizer que foi em abril, outros vão dizer que foi no final de fevereiro, mas ao certo, historicamente, ninguém tem a certidão de nascimento do Jesus, né, afirmando que ele nasceu naquele dia, naquela hora, naquela determinada manjedoura, no endereço tal, quem sabe? Então entender que o Natal hoje, ele é sim uma questão cultural que precisa ser desfrutada, vivida, não é isso? Para que a gente possa extrair dessa data o máximo possível do real sentido, né, do que é a representatividade da data. Não é a data que marca Jesus nascendo. Vamos analisar historicamente, né, o significado da data. 25 de dezembro era uma data que o imperador Constantino ele vai tentar ressignificar. O Márcio deu aula lá na igreja sobre a Reforma Protestante. Sim. E o Constantino é um imperador que vai assumir o império com a ajuda dos cristãos, não é isso? E ele vai estabelecer o cristianismo como uma religião oficial do império. A partir de então, acaba-se as crucificações, acabam-se os sacrifícios feitos pelas crianças, acabam-se as lutas dos gladiadores. O cristianismo é a religião oficial do império. Então ele começa a fazer uma série de mudanças e também ressignificando algumas datas. Inclusive a data do Natal, que é o que nós estamos aqui debatendo e também discutindo. 25 de dezembro era a data que comemorava tipo um culto, uma festa, né, do Sol Invictus, que era uma data que se comemorava o fim do inverno e o início do verão. Então era o culto ao Deus Sol. Constantino não faz essa mudança ou essa ressignificação para que o povo continue cultuando ao Deus Sol. Não, ele só traz dentro do seu entendimento quem era Jesus de fato.
Jesus não se compara ao Deus Sol. Dentro da ideia de Constantino, né, que era a cultura romana da época, ele coloca Jesus acima do Deus Sol. Ele está dizendo, eu vou trazer alguém que é maior do que o Sol. Eu não trago alguém que só vai iluminar em um período. Eu vou trazer alguém que é a luz de todo o período. Ele traz Jesus que é a luz do mundo. Então ele fala, a partir dessa data agora, não é o sol que vai ser cultuado, porque o sol ele só vai clarear no período do verão, no período do inverno ele vai embora. Mas esse que vai assumir a data aqui, ele ilumina no verão, no inverno, no outono, na primavera, é a luz permanente. Então eu entendi até agora que o sol era Deus, mas quando conheço Jesus, eu vejo que de fato que ele é maior do que qualquer luminar da terra. Então, a partir de agora, não é mais o sol que é cultuado. A partir de agora, é o Jesus. Então, você consegue entender que é mais uma questão cultural, simbólica, do que histórica. Entende? Então, isso acaba gerando uma tradição, Anderson. Que vai passando de pai para filho, de filho para filho, entendeu? É uma coisa que vai sendo repetitiva. E eu preciso entender que o cristianismo ele vai se adaptar e se adequar a uma série de situações culturais. Vou mandar o Alex lá para uma tribo indígena para poder pregar o evangelho. Chega lá, tá todo mundo nu. E o Alex vai chegar lá e falar assim, olha, bota o terno e bota a gravata. Porque se você não colocar o terno e não colocar a gravata, você vai para o inferno. Você não está de acordo com as vestimentas da minha fé. Da sua fé. Minha fé. Não da deles. Não da deles. Da sua cultura. A visão cultural não da deles. Então você pode continuar cultuando dessa forma. Dessa maneira. É a visão cultural. Acabou. Como é que você prega, por exemplo, para um índio que o sangue de Jesus já vai lavar as suas vestes, tornando as mesmas brancas como a neve? Esse índio nunca viu neve. Verdade. Como é que você explica isso? Aí você chega para ele e fala assim, olha, se você aceitar Jesus, o sangue dele vai lavar as suas vestes, vai torná-la branca como a polpa do coco. Polpa do coco ele sabe que é branca. Então você vai a linguagem deles. Exatamente, a linguagem cultural daquele país. Como o apóstolo Paulo ele sempre falava, né? Fiz-me de louco para ganhar os loucos. Não é porque ele começou a rasgar dinheiro. Não. Ele começou a falar como as pessoas falavam, se adequar à realidade das pessoas. Firme e forte para ganhar o Natal é isso, o Natal é aquilo, gente. Verdade. Se você entender que o significado da data, pouco importa se é 25, se é 26, se é 27. Sim. Aqui no Brasil é assim? Então é assim. Então é dessa forma. É isso. Assim, é importante a gente trazer o esclarecimento da salvação. O Alex, na explanação dele, ele falou sobre o consumismo, né? E eu tenho como, na minha concepção, o Natal... Assim, a gente não celebra o nosso aniversário. Então, as pessoas aprenderam que no dia 25, à 00:01, Jesus nasceu, filho. Acabou. E eu vou comemorar, só que também vai ao extremo. Vou fazer menção. Também vai ao extremo, né? A gente conversando esses dias lá na casa do Alex, né? O Alex trouxe uma reflexão. Um rapaz falou, cara, eu começo a beber. Natal pra mim é isso, tá? É o dia que eu começo a beber 7 horas da manhã. Acorda já bebendo. Depois. Não é isso, Alex? Passa 2 dias bebendo direto. Ou seja, a consciência que ele tem do Natal, acho que de repente nem existe. É uma mera data, um feriado comum, um final de ano, uma celebração comum, sem entendimento nenhum. É isso. E como são as coisas, né? Um assunto, ele sempre vai, né, levando a outro, uma pergunta a outra. Uma pergunta aqui. Pastor, qual é o maior mal-entendido que as pessoas têm sobre o Natal? É isso que a gente acabou de falar aqui agora. Não é? É não compreender que culturalmente nós estamos estabelecidos debaixo de uma norma, debaixo de uma tradição. Existem tradições, por exemplo, que não costumam comemorar o seu próprio aniversário. É isso. Mas comemorar a data da sua morte. É a cultura daquele país, daquela nação. Entende? Então, o maior mal-entendido, Márcio, é você deixar de compreender ou de obter um conhecimento que envolve a história. É isso. Sabe como é que surge o processo de idolatria? É onde existe a ausência do conhecimento.
Todas as vezes que você chegar a um lugar e o lugar não tiver conhecimento de causa, de qualquer coisa que seja, existe automaticamente um processo de idolatria dentro daquele ambiente. Então eu só cultuo aquilo que eu não conheço. Eu só adoro aquilo que eu não tenho conhecimento. Então o Natal só vai ser visto como uma festa pagã se durante aquele momento eu não apresentar o real sentido cultural do porquê nós comemoramos naquela data. Então o que não pode faltar, por exemplo, do dia 24 para o dia 25, é o real entendimento entre você, os seus familiares, os participantes da ceia, qual é o real sentido daquela reunião. E o real sentido daquela reunião, ou o sentido primário, porque existem os secundários, né? Quais são os secundários? Comer o que está na mesa, né? Dar os presentes, um amigo oculto, isso é secundário. Qual é o objetivo primário? Olha, nós estamos aqui reunidos porque culturalmente comemora-se nessa data o nascimento de Jesus. E isso tem essa importância. Isso tem isso de relevante. Isso. Quando você oferta esse tipo de conhecimento, você coloca por terra todo o processo de idolatria que envolve qualquer tipo de data, qualquer tipo de cenário. Na antiguidade, por exemplo, quando a história da igreja ela vai se estabelecer, que é um dos 6 grandes cismas da história da igreja, existe um momento em que a igreja do Oriente entra em atrito com a igreja do Ocidente, porque o Ocidente tinha o hábito de utilizar as estátuas para manifestar quem era de fato aquelas pessoas, sem envolver uma questão de culto àquelas imagens. Só que a igreja do Oriente não concordava com tal prática. Então isso gerou um grande cisma, porque a do Oriente não utilizava as estátuas, porque poderia gerar a idolatria da mesma. O Ocidente já entendia de forma diferente. Não. Aqui nós utilizamos as estátuas, mas explicamos quem é de fato aquela estátua. Quem está por detrás daquela imagem. Então isso gera um grande atrito, que é o que gera nos dias de hoje. O atrito se dá, Márcio, pela ausência do conhecimento ofertado às pessoas que estão inseridas naquele ambiente. Oferta o conhecimento, oferta a verdade, e tudo aquilo que nos prende vai ser despedaçado. Né? João capítulo 8, não é isso? Quem fala aquilo ali não foi o Bolsonaro, quem fala isso é João por meio de Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Que a gente esquece que foi Jesus quem disse isso, né? E conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Então todas as vezes que você oferta a verdade liberta. Então, por que as pessoas têm esse cisma, têm essa crise de identidade? Porque elas não possuem uma. No momento em que você dá uma identidade a determinada coisa, aquela verdade liberta de qualquer outro mito que esteja por detrás daquela situação. Isso, e cabe a cada um, né, cara? Trazer o esclarecimento é a verdade. Né? O Ano Novo para o judeu foi comemorado há meses atrás, o nosso é comemorado agora. É isso aí. E aí, qual que a gente deve seguir? É isso aí. É se agarrar às oportunidades. Ali naquele momento, estão todos reunidos. Estão todos reunidos. Olha, a ótima oportunidade de você reunir a família uma vez no ano. Né? Cara, que não seja no enterro. É isso, pô. Né? Tá comemorando o aniversário, o nascimento de Cristo. Então, toma a palavra, traz o conhecimento adequado, faz a sua oração, apresenta. Sim. A oportunidade está ali. Não é isso, Márcio? Então, o importante, nessa pergunta, além de celebrarmos a data, não ignorarmos o propósito. É isso. Sim. Sim. É o propósito das boas novas. O propósito das boas novas. Verdade. Vamos lá, pastor. Até porque você tem um propósito, Sim. Tem uma verdade por detrás daquilo. É isso. Que ela precisa ser apresentada. Chega para mim, Leandro, pula daqui de cima. Qual o propósito? Não, porque eu quero. Aí não tem propósito, é só o seu desejo pessoal. É isso aí. Não, se você tem que pular, porque tá pegando fogo, ou tu pula e tenta alguma coisa, ou tu fica aqui e morre tostado. Então tem um propósito. Então todo propósito, ele é carregado de uma verdade por detrás. E antes de apresentar o propósito, eu preciso apresentar a verdade, que motivou aquele propósito. É isso. Pastor, como conectar o Natal à cruz sem perder o brilho da celebração?
Como conectar o Natal A cruz, à cruz, sem perder o brilho da celebração. o brilho da celebração, colocando cada um dentro do seu cada um no seu quadrado, né? Quando é que nós comemoramos, né, culturalmente, a cruz? O que foi feito na cruz? Páscoa, não é isso? Páscoa, claro. Páscoa. O nascimento é no Natal. Abril, né? É abril? Depende muito do mês, né? O coelhinho, Alex. Fala do coelhinho, é O abril? chocolate? O chocolate? Tá vendo? Culturalmente ele comemora em abril. Em abril. Ou seja, nasceu em abril. Olha aí na visão de alguns. Olha. Comércio, cara. Comércio, a pessoa vai... Eles vão deturpando e distorcendo o que é a realidade da data, né? Do evento em si, né? Você não pode deixar, como nós falamos anteriormente, Márcio, de apresentar o que de fato significa as datas em questão. Eu não posso, por exemplo, colocar a manjedoura e a cruz no mesmo pacote, porque cada uma oferece algo diferente da outra. Sem a manjedoura, não existiria a cruz. É isso. Entendeu? Então a manjedoura é quando tudo começa. E aí vem uma pergunta, para responder essa pergunta, um assunto lá do começo. Por que a manjedoura? Qual é o significado da manjedoura? Por que que ele nasce em uma manjedoura? Tem um porquê por detrás disso. Assim como tem um porquê dele morrer na cruz. Sim. Entendeu? Tem um porquê dele verter o sangue no madeiro. Tem um porquê dele na cruz ter gritado Tetelestai, está consumado. O Anderson tinha pedido, né? O Tetelestai significava o quê? O pagamento de uma dívida. Se eu fosse preso dentro daquele contexto, só existia uma forma de eu não ser morto. Se alguém chegasse lá e pagasse a minha dívida. Se alguém chegasse e pagasse a minha dívida, o carcereiro chegava com toda a minha capivara lá e falava assim, olha, tá pago. É como se estivesse gritando, Tetelestai, tá pago, olha, o teu boleto tá pago, alguém pagou a tua dívida. Quem pagou? Jesus, essa é boa nova. Que aula, hein? Quem pagou a minha dívida? Quem pagou a tua dívida? Né? Então entender a cruz é entender que alguém pagou por um crime que era inafiançável terrenamente. Então a cruz é isso, é entender o que envolve ela. Que alguém pagou um preço por aquilo que eu cometi, por aquilo que eu realizei. Na aula passada, uma das parábolas era a parábola do credor incompassivo. Não é isso? Qual era o contexto dessa parábola? Existia o rei, o servo, o conservo e os amigos. E aquele que tinha o poder ou a autoridade de cumprir as ordens do rei. O rei chega para o servo e fala assim, ó, você me deve 100, né? O servo não tem como pagar. Vende mulher, vende filho, vende casa, vende bens e me paga. Vendeu mulher, vendeu filho, vendeu bens, vendeu casa e não chegou nem perto do volume da dívida que ele tinha. Ele clama ao rei. O rei, por ter misericórdia, fala assim, ó, tua dívida tá paga. Toma tua mulher, toma teu filho, toma tua casa, toma teus servos, seus animais. Não quero nada teu. Tá pago. O servo sai dali com a sua conta quitada. Ele não tinha como pagar, mas o rei o perdoou. Assim somos nós. Você já parou para pensar no volume da sua dívida para com Deus? Tem como pagar com a tua ida a um culto? Tem como pagar com uma frequência na escola bíblica? Tem como pagar com uma subida mequetrefe no monte uma vez por mês? Tem como pagar com o seu dízimo, com a sua oferta? Não tem como pagar. Paulo vai dizer, escravo sou eu de Cristo. Ou seja, ele é escravo porque ele não tem como pagar a dívida que ele contraiu por meio do sacrifício que Cristo faz na cruz. Já colocou no papel, aí de repente você coloca no papel e sabe o volume da tua dívida para o mês de dezembro. Agora, se Deus mandar o teu boleto lá do céu, é isso que você tem que pagar. Tem como pagar? Devendo eternamente. Eternamente. Só que tem gente que acha que vai pagar a dívida. Fui pro culto domingo. Não.
Rodei, pulei, sapateei, enrolei a língua, levantei a mão na hora que o pregador falou, tá tudo certo, eu e Deus. Aí Deus falou, não, mano, tudo que você fizer aí, não paga 1% do que tu me deve. Então toma aqui a graça. Tu não merece a salvação, mas eu te dou ela. Só que a graça só tem a sua serventia quando você compartilha ela. Se você não compartilha da graça, você é sem graça. Não tem graça sobre você. Que é o que acontece sobre o servo. O servo sai dali com a sua dívida perdoada, como nós saímos muitas das vezes da igreja com as nossas dívidas perdoadas, ele bate de frente com o seu conservo, ou seja, os dois estavam no mesmo patamar. A diferença era que um devia para o outro. O conservo devia para o servo perdoado 10. Ele pede, ele clama por misericórdia, fala que não tem condição, e o perdoado fala, não quero saber, quero minha dívida. Lança a mão dele, coloca ele na prisão e faz ele trabalhar até conseguir o dinheiro para lhe pagar. Ele foi perdoado por Deus por uma dívida maior, mas não teve condições de perdoar o seu amigo por uma dívida menor. A ideia é, o que você fez com Deus é maior ou menor do que o próximo fez contigo? Só que o próximo você não perdoa, mas vai até Deus pedir perdão por algo muito maior que você fez contra ele. Em Deus eu tenho perdão, mas se eu errar com você, eu não tenho o teu. E dentro dessa história tem os companheiros que tá vendo tudo. É isso. O espectador. Tá vendo o que o servo tá fazendo com o seu amigo. Vai lá no rei e fala assim, olha, aquele que tu perdoou é um sacana, para não dizer outra coisa. Tu perdoou 100, ele não foi capaz de perdoar 10. O rei chama o servo e fala assim, ó, perdoei, agora eu quero tua mulher, quero teu filho, quero tua casa, quero teu servo, tu tá preso até me pagar, porque você foi alcançado pela graça, mas não partilhou ela. Então você não merece ela. Verdade. Esse ponto é, quem são os seus companheiros? É como... Quem são as pessoas que estão do seu lado? É como a gente pensa assim, né? Como é que a gente pode dizer que ama a Deus, que a gente não vê, E ama, se não ama o próximo? e se não ama aquele que está do teu lado? É isso. Como é que tu faz? Como é que você vai falar? Pô, eu amo a Deus, eu faço tudo por Deus, mas tem o teu próximo, o teu amigo, a pessoa que está precisando de você, e você não faz nada para ajudá-lo. É isso. Você deu um só soco... quer, é uma via de mão única só? Exatamente. Você dá um soco no rosto do Márcio, o Márcio te perdoa. Tá. Eu tropeço no seu pé, você não me perdoa. Aí você fala assim, fui alcançado pela graça, como diz a letra do louvor, né? Fui alcançado pela graça, né? Que graça é essa que você não partilha? E aí os companheiros vão lá, ó. O que você agraciou com graça é sem graça. Quem são os seus companheiros? Quem são as pessoas que te rodeiam? Aula, né? São gente que te defende quando você tá ausente? Porque tem vezes que você tá rodeado de pessoas, todo mundo tá vendo o que estão fazendo com você, puxando teu tapete, dando apunhalada nas costas, e estão com o braço cruzado, não te defendem, não vão até o rei. Não é caguetar ninguém. Fala assim, ó, já que é até o rei, eu vou dobrar o joelho e vou orar pelo Anderson. Porque o que estão fazendo com ele é injusto. E o rei viu, veio e defendeu. E aí? Isso é cruz. Agora, o que é manjedoura? Isso é cruz, isso é graça, isso é tetelestai, isso é perdão. Isso é graça, você aproximar pessoas de Deus. Isso é liberar perdão às pessoas que te fizeram bem menos. Agora, o que é manjedoura? Eu tenho a resposta, mas quero saber de vocês. O que é manjedoura? A minha é o início de todo o É propósito. isso que eu ia falar agora. É o início de todo o propósito, né? E na verdade, para mim, além de ser o início de todo o propósito, tudo isso aí que o pastor falou aí sobre graça, sobre liberar perdão, sobre ser perdoado, sobre ajudar, isso não pode se resumir só num dia específico. É o ano todo. É o 70 vezes 7, né? É o 70 vezes 7, entendeu? É o ano todo, o ano todo. O ano todo as pessoas estão... Você está pecando, o ano todo as pessoas estão pecando contra você também. Sim. É aquela via de mão dupla, e ou você perdoa ou você é perdoado, mas é o ano todo. As pessoas querem deixar isso para o final do ano, né? Faz, e quando chega no final do ano, aí vem com aquela história de arrependimento. E você, como tem a graça, tem que perdoar, libera perdão. Só pra ficar claro aqui, É o Márcio, 70 vezes 7 multiplicado mais vezes. posso entrar final no do mérito ano. do 70 vezes 7 e Sim, explicar? fica à vontade, pastor. Porque o que acontece? Não estamos fugindo da pergunta. Sim. Porque a pergunta foi como ligar a manjedoura e a cruz. Não é isso? Isso. Isso. Beleza?
A cruz é o tempo de perdão, é o 70 vezes 7, como foi dito aqui. Olha o que Pedro chega para Jesus e fala assim, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7. É o cara que erra com todo mundo, mas está preocupado com quem erra com ele. A pergunta do Pedro deveria ser assim, pai, quantas vezes eu preciso pedir perdão ao meu irmão? É a mente da pessoa que fala assim, só os outros erram comigo. Só as pessoas me ferem. Aquela autoanálise. Só as pessoas me machucam. Todo mundo me puxa o tapete. Mas é um camarada que não consegue fazer autoanálise e entender. Quantas vezes eu preciso pedir perdão pro Márcio? Quantas vezes eu preciso pedir perdão pro Alex, pro Anderson, pra minha família? Né? E ele, pra se exaltar, fala assim, 7 vezes ao dia, porque ele passa por cima de uma lei normal da época, uma lei rabínica, que dizia que você era obrigado a perdoar uma pessoa 3 vezes ao dia, independentemente do erro. Então o Alex me fez alguma coisa, eu tenho que perdoar ele 3 vezes por erros diferentes no mesmo dia. Eu não quero perdoar, mas eu era obrigado a perdoar. Então Pedro está dizendo, eu já sei que eu sou obrigado. 7 era o número da perfeição. Ele está dizendo para Jesus assim, eu preciso ser perfeito. Perdoar 7 vezes, e aí Jesus quebra ele na emenda. Jesus fala assim, o seu perdão não deve ser por obrigação e nem por senso de perfeição. É 70 vezes 7, não é um ato de multiplicação. O 70 vezes 7 é você entender que quem está te ferindo não é a carne, não é o sangue, mas é potestades e legiões que agem na vida dele. É você se comportar de uma maneira entendendo que o que o outro faz não pode te ferir, que o que o outro faz não pode te machucar, que o que o outro faz não pode te magoar. Você precisa ser maduro o suficiente para entender que o outro é carne igual você, erra igual você, falha igual você. Então, se você entender que o outro é falho igual você, você entende que você não precisa perdoar ninguém. Você precisa entender e compreender que assim como ele erra, tu também erra. É verdade. Pastor, só para complementar aqui, quando fala 70 vezes 7, se você for fazer a matemática aí, vai dar lá 700 e não sei quanto aí, eu não sei, fazendo a matemática aqui de cabeça rápida, sei lá, sou muito ruim. Mobral. Mas assim, então, Mobral, supletivo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a perdoar 7 vezes, a gente ainda está ligado na intenção do perdão. Então, quando você começa a perder a conta de quantas vezes você já perde a intenção do que é você está perdoando. Você já se desliga, já tira o foco do quê? Por que será que aconteceu realmente? Será que é o Leandro que tem que me perdoar ou será que eu tenho que perdoar ele? Será que é você que me feriu? Isso. Ou eu que estou com a ferida aberta e ao contato do vinagre que você lançou ardeu minha pele? Eita. Porque vinagre, o texto sagrado diz que vinagre a pele só dá ardência quando o vinagre encontra a pele ferida. Se você não tem pele ferida, pode mergulhar no vinagre que não vai arder. Então é o que você falou que me feriu ou eu que já sou ferido e me senti magoado pelo que você falou? Então é Jesus falando, fecha as tuas feridas, sara as suas cicatrizes, que quando o outro lançar um vinagre não vai arder em você. Meus irmãos. Isso também pode... Eu faço uma coisa pro Márcio, eu posso fazer uma coisa pro Márcio que não feriu ele. Mas eu achei que feri ele, então aquilo ali me sensibilizou. Márcio, me perdoa, mesmo. Isso aí. Não, cara, tá me pedindo perdão por quê? Eu te feri por causa disso. É o Naamã, né? É isso? É o Naamã que se nega a mergulhar no Jordão para não arder a ferida da pele que ele possuía. É isso. Que tem uma falsa compreensão de que ele se nega a entrar no Jordão porque atrelam o Jordão como a Baía de Guanabara. Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não era o Rio Tietê. Quando o profeta manda o Naamã mergulhar 7 vezes naquele rio, ele dá 2 opções. O Naamã tem rios melhores lá em Samaria. Qual era a diferença do Jordão para os rios de Samaria? Do Jordão era um rio de água salgada. O de Samaria um rio de água doce. E ele tinha lepra, ferida aberta. Aonde ia arder mais? No rio de água salgada. Ele queria a cura, mas não queria pagar o preço. Porque é engraçado do pastor falar isso, que ele queria a cura e não queria o preço. É importante a gente também frisar aqui que muitas pessoas querem ser tratadas
como diamante, mas nem todas querem ser lapidadas. Dá um rolinho. Tem muitas pessoas que Verdade. querem ser considerados, que querem ser, mas ninguém quer passar pelo processo. Sim. Entendeu? Pastor, o que realmente A gente significa... pode falar da manjedoura? A gente falou verdade, lá de deixa eu Belém, nem chegou na manjedoura Bem ainda. lembrado, pastor, bem lembrado. Nem chegou na Quando eu falei, o pastor fez uma pergunta da manjedoura, do que significa a manjedoura pra gente, eu falei que é o início de um propósito. Cara, mas é o início de um propósito, é toda uma trajetória, viu? Para que aquele propósito venha a se cumprir. Não é só... É o início do início. É o início de tudo. Sim. É o início de É o Gênesis de tudo. É isso. Então, É o Gênesis de tudo. Então, meu irmão, temos o ponto de falar que a manjedoura é o início, e muitos falam que a cruz é o final. Sim. E aí, meu irmão Alex, a cruz é o final ou é o início de tudo? Porque aí vai entrar a pergunta agora. O que realmente significa dizer que Jesus é o maior presente? Para mim, a cruz passa a ser o início. Embora as pessoas vejam a missão dada como missão cumprida, e aí é que começa a nossa trajetória como cristão realmente, na minha concepção. Porque Jesus ele vem dentro do ministério dele todinho, falando, pregando o amor e cumprindo aquilo que foi o chamado para a vida dele, né? De trazer o plano da salvação. E aí, quando ele entrega lá e está consumado, eu acho que agora é que se inicia para a gente. Pastor, assim, uma pergunta meio tosca para alguns, mas vai ser esclarecedora para outros. Cuidado. Não, fica tranquilo. Assim, na Santíssima Trindade, o Deus Filho se inicia depois do sacrifício, depois da cruz, ou se iniciou na manjedoura? A ação, você quer dizer? A ação. Então, Na Santíssima Trindade, tá? Deus Filho. quando você Deus olha Pai, Deus a Filho, questão Deus do Espírito Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, os três já agiram e agem o tempo todo. Nós vemos o período da graça, que é a ação onde o Espírito Santo trabalha na tentativa de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e de trazer a lembrança do que o Deus Filho pregou no seu período em que esteve aqui na Terra. Quando você olha para a ação de Jesus dentro desse cenário, ele age desde o Gênesis. Disse Deus: haja luz, e houve luz. João vai dizer que essa luz era o verbo. Então você olha a ação de Jesus, ele está desde o Gênesis até hoje. Na questão da manjedoura e da cruz, é uma das muitas tarefas que o Deus Filho exerce durante todo esse período em que nós temos relatados na Bíblia Sagrada. Amém. Então você enumerar e dizer assim, ó, a ação de Jesus se dá agora. Não, ela sempre se deu. Ela sempre esteve presente. A Trindade sempre esteve junta. Ele tem a sua ação de modo terreno, modo, como você pode dizer assim, mal falando, né? Mas agora ele tem a tarefa de ser o ator principal, por assim por dizer. Ele não está mais atrás dos bastidores, agora a tarefa dele é botar a cara. Entendeu? Então ele veio exercer o seu chamado naquele momento. Eu vim trazer esse questionamento porque eu já ouvi. Aquilo não não adentrou, não me edificou, não. Uhum. Porque eu tenho a mesma visão que o senhor explanou aí. Né? Que eu tenho a convicção que é isso. Mas já fui questionado, cara. Na Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, ele começa a partir do sacrifício. Eu tenho a concepção, não. A ação começa lá atrás. Entendeu? Lá do nascimento. Lá antes do nascimento, na minha concepção. Na verdade, se você olhar o ministério terreno de Jesus, é 3 anos e meio, né? Sim. Que ele ensina, que ele prega, que ele cura, e que ele entrega a sua vida como obediência à ação do Pai. Quando ele diz tetelestai, está consumado, ele morre.
Não é isso? Ele está falando assim, até aqui, a minha obra terrena encerra. A partir de agora, eu vou, porque é necessário que eu vá, para que a outra venha, a outra parte, que é o Consolador, o Espírito Santo. Agora é ele que vai agir na Terra. Eu vou continuar exercendo o meu papel. Porque antes ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele ainda exerce uma ação. Sim. Não é isso? É, exatamente. Conduzindo as pessoas até o Pai. Então ele ainda exerce. Agora, de modo terreno, quem age agora é o Espírito Santo. São os ciclos, pastor? São os ciclos, só que se fecha e abre outro. As pessoas acham que Jesus parou de agir, tá de férias. Ou como se ele só tivesse agido quando ele foi enviado para a Terra. Mas ele sempre exerceu um papel dentro desse cenário, dentro desse contexto. Agora sim, ele já, depois da morte e depois da ressurreição, ele assume, acho que, um outro papel, né, de advogado, né? Sim. No caso, o Espírito Santo é quem leva todos os nossos pedidos, os nossos problemas. Os gemidos inexprimíveis. E leva até ele para que ele, juntamente ao Pai, pelo menos a palavra nos revela isso, né? E ele intercede por nós juntamente ao Pai. Sim. Acho que ele fecha um ciclo aqui na Terra e abre outro para que a gente possa ter continuidade na nossa vida, no nosso cotidiano. O que Jesus disse antes de subir? Eu vou para o Pai. Para construir moradas, para que aonde eu estiver, estejais vós também comigo. Então, nesse momento, ele está trabalhando. É isso. A fim de cumprir o que ele prometeu. Quando a gente traz o questionamento da Santíssima Trindade, ele já responde. Aí. Entendeu? Porque... Ele fala que eu vai para o Pai. Então, a primeira essência já existia. Já existia. Porém, não vos deixarei órfão. Não vos deixarei órfão. É? Enviarei um outro Consolador. Com uma outra finalidade, com uma outra ação. O problema é que, dentro do pentecostalismo, as pessoas deturpam um pouco a figura do Espírito Santo por achar que ser cheio do Espírito Santo é você rodar, pular, sapatear. Não sou contra. Quem me conhece sabe que eu gosto do movimento, né? Subia nas cadeiras lá na igreja. Dava cambalhota. Pulava do altar. Roy Use. Dava um pulo naquele altar, batia com a cabeça no teto. Agora, ser cheio do Espírito Santo é você ter a capacidade de receber consolo, é você ter o entendimento de que ele vai me trazer à memória todas as coisas que Jesus me ensinou ou já trouxe. Então, nós precisamos compreender bem esse cenário, porque Jesus, nesse momento, ele diz, eu vou para o Pai, vou construir moradas, para que aonde eu estiver, vocês possam estar também. Não é isso? Muito interessante. Essa figura é a figura de um casamento judaico. Porque dentro do casamento judaico, tinha alguns elementos, né? Tinha a figura do pai, tinha a figura do noivo, da noiva, do dote. Não é isso? O pai paga o dote. O pai do noivo paga o dote à família da noiva. Não é isso? Verdade. Beleza? Ali eles firmam um contrato de noivado, que era como se fosse um casamento, só que não consumado. O consumo dele vinha por meio de uma série de situações, não só por meio da relação sexual. Então eles firmavam um contrato, o pai voltava para casa com o filho e a filha voltava para casa com o seu pai. Responsabilidade do noivo, construir uma casa e ter condição de sustento. Então o filho só vinha buscar a noiva quando construísse a casa e quando tivesse condições de sustento. E a responsabilidade da noiva? Manter-se pura até que o seu noivo construísse a casa e tivesse condições de sustento. Isso era a cultura? Era o casamento judaico da época. Só que quem decidia quando o filho viria não era o filho. Ah, construí uma meia água aqui, botei um fogão, uma geladeira, tem uma cama e tá tudo certo. Não. Quem decidia o dia que o noivo vinha buscar a noiva era o pai do noivo. O pai do noivo olhava e disse, agora você tem condição, vai lá e busca a noiva. Se o noivo não veio ainda, significa que a parte que lhe cabe, o pai entende que ainda não foi completada. Certo? Mas se o noivo vier, significa que o pai entendeu que a parte dele já foi feita. Se o noivo vier agora, nós que somos a igreja, a noiva de Cristo,
estaremos prontos para subir? Porque o noivo, eu tenho plena certeza, está fazendo a sua parte. Mas e a noiva? Está fazendo a dela? Preservando? O dote já foi pago. Qual foi o dote? O sangue na cruz. Quando nasceu o pagamento do dote? Na manjedoura. Então, ter essa É o início compreensão. do relacionamento. É o início do relacionamento. A manjedoura. relacionamento. E por que a manjedoura? É o início do Agora que a gente chegou na manjedoura. De novo. Não, voltamos pra ela. Entendeu? Por que a manjedoura? Eu sei que o Márcio fez essa pergunta, mas é bom a gente falar sobre o significado da manjedoura, né? Sim. Mas pode responder a pergunta, depois a gente volta na manjedoura. Falou que a gente tem 4 horas para ficar aqui. É verdade. Pastor, então, vamos lá. Nós temos aqui entre comemorar e compreender. Porque assim, qual é a diferença entre comemorar o Natal e compreender o Natal? Porque assim, comemorar o Natal é participar de festa. Compreender o Natal é permitir que a festa nos transforme, né? Quem comemora pensa na data. Porém, quem compreende pensa no significado. Então, assim, qual é a diferença entre comemorar o Natal e compreender o Natal? Comemorar o Natal e compreender o Natal. É como se você estivesse indo na festa de alguém e não soubesse quem era o aniversariante. Você foi comemorar a festa, não o aniversário do aniversariante. Comemorar e compreender. Vamos ali numa festa antes? Vamos. Chega lá, quem tá fazendo aniversário? Sei lá, eu vim comer o bolo e tomar um refrigerante. Eu vim comemorar. É o que a gente fazia. Não, nunca fizemos isso. Entrar de penetra na festa. Não, que né? isso? Não. Então, assim, isso é comemorar. Agora, compreender. Eu vou no aniversário do Alex. Levarei para ele presente. Comemorar. Vou para usufruir do que está na festa. Compreender. Eu vou me alegrar com quem está fazendo o aniversário. Independentemente do que ele coloque na mesa. Não tem nada. Mas eu tô lá porque é aniversário dele. Comemorar. O que tem lá para comer? Vai ter bolo, vai ter salgadinho, vai ter refrigerante. Só mais tarde. A gente vai comemorar o aniversário do seu Assis, pai do Antes, que faz hoje. Né? Hoje a gente vai entender que vamos comemorar o aniversário do Assis. Alô, seu Assis. Fala nisso, seu Assis, parabéns. Parabéns, seu Assis. Um abraço. 3 vozes aí, manda um abraço, Esse é o felicitações. entendimento. Vou Sim. lá com um salgadinho. Você compreender o que você tá Aí. fazendo lá. Aí. Às vezes a gente era mandado para ir para uns enterros, fazer uns enterros da vida, e tu chegava lá no enterro, quem tava para ser enterrado era o familiar de um irmão, de um amigo, da tia que congregava lá na igreja. Aí tu chegava lá para fazer o enterro, mas tu não compreendia o cenário. Chegava lá igual segue tiroteio, não sabia para onde ia. Ora pro seu João e quem morreu foi o Foi a Pedro. Dona Maria. Tu entra numa capela, é a outra. E já aconteceu isso comigo. Cheguei numa capela pra fazer oração, fui lá, fiz a oração. Quando eu saí, pastor, ainda bem que tu chegou. Eu tava fazendo oração na outra capela. Eu não sabia nem quem tava morrendo. Eu sabia que tinha alguém pra fazer uma oração. Não compreendi. Comemorar, eu não compreendi o cenário. a ideia. Então, comemorar e compreender é isso. É igual sabedoria e conhecimento. Qual a diferença, sabedoria e conhecimento? Né? Costumo dizer que conhecimento é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. Isso aí é. Já que tomate é legume. Entendeu? Aí tu vai lá no Ano Novo, Natal, tem a salada de fruta aí. Quando tu dá-lhe a garfada, tem um tomate lá dentro. Tomate. Eu não sou muito de Não, mas tomate é fruta. É fruta. Mas você não teve sabedoria. Deixa o tomate lá na salada verde, lá, né? É comemorar e compreender. Já comeu tomate na salada de fruta, Alex? Eu não. Entendeu? Então, Cada um baseado, do seu quadrado. Né? Mas tomate é fruta. baseado nessa fala aqui que foi colocada aqui na mesa, então como podemos, como as boas novas podem transformar alguém ainda hoje? Como as boas novas podem transformar alguém ainda hoje. Entendendo o que é boas novas, né? Boas novas significa uma boa notícia ou uma outra notícia. O termo boas novas não é um termo religioso, Sim. como nós às vezes entendemos, né? Boas novas era uma notícia que era dada todas as vezes que um novo rei assentava-se no trono. Então morre um rei.
né? Levanta-se um outro, o Alex partiu dessa para uma melhor. Aí o Gui vai assumir o trono. É isso. Aí nós vamos gritar e falar assim, ó, tem umas boas novas. O Gui agora é o rei. Por isso Mudando o rei, muda-se as leis. Muda-se as regras. Um novo rei, uma nova visão. Um novo rei, um novo modelo de governo. Uma nova perspectiva de Uma vida. nova perspectiva de vida. Uma forma diferente de ver o futuro. Entende? Então, quando eu falo de boas novas, eu estou falando que agora existe um novo modelo de governo estabelecido na Terra, que não é mais aquele estabelecido pela mão humana, mas é aquele estabelecido pela mão divina. Só que por que as boas novas não transformam pessoas, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, que o evangelho, a boa nova, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê? Porque as pessoas preferem ficar sobre o governo humano, que traz riqueza, que traz dinheiro, que traz conforto. E as boas novas de Deus também traz prosperidade, não traz riqueza, mas traz confronto, traz mudança. E voltamos à velha tese, né? Eu quero mudança, mas não quero me mudar. Eu quero a cura, mas não quero o tratamento. Eu quero a cura da lepra, mas quero mergulhar no rio de água doce. Não quero mergulhar no rio de água salgada. As boas novas vão produzir em você algumas perdas que você não quer perder. Vai cobrar que você venha abrir mão de coisas que você não quer abrir mão. Mas eu conquistei com tanto suor. Mas não foi com seu suor que você tem que conquistar. É com sangue que você tem que conquistar. Quando você se converte, não é mais o seu suor que abre porta. É o sangue que ele verteu que abre porta, que fecha a cova, que te coloca em lugares que você jamais imaginou estar. As boas novas do reino pregam renúncia, como o Márcio falou lá no discipulado. E não mais sacrifício. Por que eu prefiro ficar lá no período da lei, de sacrificar, e não quero viver as boas novas, que é o período de renunciar? Porque sacrifício eu pego do Anderson em favor do Alex. Renúncia, eu pego o que é meu em favor do Alex. As boas novas cobram de você uma postura e não do outro. É você quem abre mão do que é teu de valor para que ele fique de pé. É onde nós chegamos no tema, né? Ali nesse tema existem 3 ações, né? O nascimento, a morte, o sacrifício e o novo recomeço. O propósito do recomeço. O propósito da boas novas. Né? Então eu vejo ali no nosso tema as 3 ações. Não é isso, pastor? Sim. O apóstolo Paulo diz sobre a transformação que se dá por meio do evangelho. Por quê? Porque vida transformada, gente, é vida modificada de dentro para fora. Não é uma vida modificada de fora para dentro. E dói você abrir mão de coisas que são importantes para você. Hoje em dia você vê muita gente discursando assim, Márcio. Eu sei muito bem o que eu quero para minha vida. Legal. Não há nenhum problema em você saber o que você quer para sua vida. Só que uma vez que você se converte a Cristo, o que vai nortear a sua vida não é o que você quer. Você não se manda. É o que ele quer. É isso. O que você quer, o que ele quer? Beleza. Jesus disse, se as suas palavras estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedis tudo e eu farei. Isso é transformação de vida. Isso vai até numa ação de congregar, né, pastor? De repente Deus não te quer ali, filho. Te quer em outro lugar, te quer na Pison de Mesquita. Te quer na Pison de Nilópolis. Porque é ali que você vai dar fruto, irmão. Então, às vezes, a gente não consegue entender. Sim. A gente questiona. O lado humano questiona. A parábola lá da semente lançada em alguns lugares. Todas elas eram sementes. O problema é que cada uma caiu no lugar. É verdade. Mas todas, quando saem da sacola do semeador, eram semente. Todas tinham um potencial de dar fruto, de crescimento. Só que caíram no lugar errado. Uma caiu em terra rasa, outra caiu entre o rochedo, outra caiu nos espinhos e a outra caiu em terra fértil. Somente 1/4 daquilo que eu planto, de fato, eu vou colher. Mas, a princípio, tudo é semente. O problema é
Não é a semente. O problema é o lugar que ela cai. É isso. Até porque o lugar que cai também necessita de tratamento. Semeador. É aquele processo da E semente. cada semente dá uma fruta. A um dá 30, a outra dá 60 e a outra dá 100 por 100 um. por um. É uma semente. Todas são sementes, mas cada uma vai dar um determinado tipo de fruto. O problema é que eu sou um fruto chamado para dar 30 por um. E ele foi chamado para dar 60 por um, e ele 100 por um. Só que eu quero ser igual a ele. E eu não vou ser. E eu tenho que entender que tipo de semente eu sou. É verdade. E entendendo que tipo de semente que eu sou, eu tenho que compreender em que tipo de terra eu devo cair. É isso aí. Só que eu quero ser sempre maior. Parece. Só que ser chamado para ser menor também é coisa de Deus. Isso aí. Essa O próprio semeador, ele conhece a terra, o local onde ele planta, né? E assim, como você falou, porque foi ele que arou, né? tem potencial para dar a 30, mas eu quero que você dê a 100. Pô. Não pode, Não não tem posso como. exigir de você uma coisa que você Verdade. não vai render. E isso acontece hoje. Por isso que muitas plantas hoje morrem. Porque, um exemplo, o líder, ele está pedindo mais do que o antes pode doar. Exatamente. Porque virou, Acaba me matando. porque virou uma Acaba. empresa. Isso aí. Não virou um lugar que você vai ser tratado com a capacidade que você tem de ofertar. É isso. Você é o quê? Você foi chamado para dar 30 por um? Você foi chamado aqui para fazer barulho, tocar bateria? Cara, por mais que eu acho que você tenha potencial, de repente não é a sua pregar. Assim Verdade. como não é minha tocar uma bateria. A minha semente não é para tocar bateria, a minha semente é para dar aula. Nem pregar eu gosto, gente. Eu vi com vocês aqui horas. Eu amo fazer o que eu faço. Não, Léo, mas eu acho que você deve tocar bateria. Vai fazer um curso, vai se preparar, tu vai fazer... Eu não vou fazer o que o Alex faz, gente. É a semente, é o fruto que ele dá pela semente que ele é. É isso aí. Acabou. Verdade. Só que o Anderson tá achando que eu preciso fazer. Ele não tá vendo que eu sou apto para aquilo. Ele quer que eu faça. E não é assim que funciona. Isso aí. É, Isso aí meus você só irmãos. consegue identificar através do conhecimento, né? Que a gente consegue alcançar, enxergar isso. Porque quem tá dentro da pancadaria, muitas das vezes não consegue enxergar, viu, pastor? Aí. Vou bater Então. palma. Não tem baterista, não tem? Eu não vou tocar, mas vamos bater palma. É, realmente, é uma ferramenta importante para Como toda a liturgia do culto, né, Márcio? é verdade. Como o pastor falou aí, né? Vamos voltar à manjedoura, né? Pastor, vamos lá. Por que o plano da salvação começa em um estábulo e termina em uma cruz? Logo podemos dizer que o estábulo ele mostra a humildade de Deus e a cruz mostra o preço, né, do amor de Deus. O estábulo inicia ali a humildade, a manjedoura, e a manjedoura, no caso, ela nos ensina que Deus ele revela na humildade, né? Não visando valor de status, mas na presença de Cristo. E para isso, tem uma passagem aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 12, que vai dizer: "E achareis o sinal, um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura." Então, assim, por quê? O plano da salvação começou em um estábulo e terminou em uma cruz. Vamos lá. Começa no estábulo ou numa manjedoura, o primeiro ponto você já bem disse, né? Que era para representar a humildade da situação. Tudo que aconteceu dentro daquela manjedoura, Márcio, tem um porquê, né? Não foi por acaso que só sobrou aquele lugar, que só tinha aquele lugar. Não. Na cabeça de José e de Maria, só tinha aquele espaço. Mas na cabeça de Deus, era o espaço reservado. Já estava tudo pronto, tudo preparado. Tem um simbolismo por detrás disso, correto? O primeiro símbolo é porque era uma questão de humildade. Tudo que acontece ali é uma mensagem, é uma pregação para quem está vendo o que está acontecendo, ouvindo o que está acontecendo. Então a humildade, por quê? Porque a princípio o nascimento da manjedoura era para que Jesus se identificasse com os marginalizados, com os rejeitados. Não é com o marginal, é com quem vive às margens. Ele veio para os doentes,
Ele veio atrás dos filhos perdidos da casa de Israel, né? Então era uma forma dele, se ele nasce no hospital particular da época, ele não ia se identificar com a ralé. Tanto é que o cristianismo nasce da ralé, nasce dos povos mais pobres, nasce das pessoas mais carentes, nasce das pessoas sobrecarregadas. Roma estabelecia um peso terrível nas costas de todas as pessoas. Então Cristo veio para se identificar com isso. Por isso a manjedoura, por isso o estábulo, por isso o nascimento de forma humilde, para que ele pudesse se identificar com essa galera, para que ele pudesse ser ouvido por esse povo, aceito por esse povo. Qual foi o dia que você viu o cartaz de Jesus? Hoje ele prega no templo. Ele só entra no templo e dá chicotada nos outros lá. Transformar a casa do meu pai, que era a casa de oração, em um covil de ladrões. Mas ele prega em sinagoga, lugar de gente pobre. Ele dá atenção para prostituta, gente rejeitada. Ele abraça enfermo, ele abraça leproso, ele visita enterro, ele muda cenário de gente que não tinha condições de ter cenário mudado. Tem uma passagem no Evangelho de João que tá todo mundo indo achando que Jesus ia subir com eles para o templo e ele entra na porta das ovelhas. Imagina os discípulos, a mente deles, agora a gente vai ser honrado. Agora o tapinha nas costas vem, né? Agora o videozinho do corte no feed vai aparecer. Agora a gente vai ser reconhecido. Aí não vai não. Ele não vai não. Vai para a porta das ovelhas. Vai visitar quem não é visitado. Vai assistir quem não é assistido. Vai estender as mãos para quem não, né? Não tem as mãos estendidas. Eu sei que hoje o tempo que nós vivemos, gente, é um tempo muito politizado, né? Quem pratica o mal precisa ser morto, precisa ser assassinado ou algo do tipo. Até porque o tempo em que nós vivemos hoje, o amor diminuiu em muito. Isso aí. E por conta disso, aumentou-se a iniquidade. Eu não estou aqui para provar que a gente não precise punir quem comete crime, quem mata, quem rouba. Só que a fé, a igreja, ela usa outras armas para alcançar essa galera. E não é a morte. Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia, elas não são terrenas, mas elas são celestiais e poderosíssimas para fazer toda a diferença. O Estado trata a marginalidade da forma que precisa ser tratada. Sim. E não há problema nenhum nisso. O problema é quando a igreja decide tratar a marginalidade como o Estado deve tratar. A igreja ora. A igreja repreende. A igreja bota a mão na cabeça, aconselha, visita a casa, ganha pelo amor. Ensina. Faz uma campanha. Então, a manjedoura vem para se identificar com os marginalizados. Com a mulher cananeia, com a mulher do fluxo, com o Zaqueu, com o cego Bartimeu, com essa galera aí que ninguém queria, com o coxo, com o paralítico que desce pelo telhado. Então, primeiro ponto. O segundo ponto, Márcio, é que o termo manjedoura no latim significa comer. E Jesus é o pão da vida. Então, quando ele nasce na manjedoura, é o pão da vida nascendo que vai alimentar o povo ao ponto de eles não sentirem nem fome. Então, nasceu na manjedoura, significado de manjedoura, comer. Quem está lá dentro? O pão da vida. O maná que caiu do céu. O terceiro ponto é que o termo manjedoura era um lugar utilizado para pessoas que cuidavam ali, dos cordeiros para o sacrifício. Uma vez por ano, no dia da expiação, tinha que se levar um cordeiro, o melhor deles, para sacrificar pelo perdão dos seus pecados. Não podia ter defeito, não podia ser malhado, não podia ter nenhum tipo de falha nele. Aonde eles cuidavam do cordeiro? Na manjedoura. O que eles envolviam o cordeiro para manter ele perfeito? Com um pano. Onde Jesus está? No chão. Na manjedoura. Envolto num pano. Quem está lá dentro, simbolicamente? O cordeiro que foi imolado pelos nossos sacrifícios. Então não foi à toa a morte, o nascimento de Jesus na manjedoura. Ele se identifica com os pobres. Ele se apresenta como o pão da vida. E se manifesta como o cordeiro pascual que tira os pecados do mundo. Na manjedoura, ele já está sendo tratado para que na cruz ele pudesse ser sacrificado. Se ele não nascesse na manjedoura, ele não poderia morrer na cruz. Porque ele teria falha, defeitos, seria malhado, defeituoso.
e sacrifício precisava ser por meio de um cordeiro Perfeito. perfeito. Então, se ele nasce em um hotel de luxo, ele não ia nascer numa manjedoura, não ia ser envolto no pano, não ia se manifestar como pão e nem ia se identificar com quem precisava. Por isso a manjedoura. Meus irmãos, que comunhão hoje, hein? É verdade. Que bênção, hein? Ô, pastor, quando a gente falou aí da identificação com as pessoas menos providas, né, financeiramente, até o mais pobre, né, aí do nascimento, né, numa manjedoura, eu penso que ela pode ser comparada também, assim, dentro desse objetivo, à entrada triunfal em Jerusalém, porque ele vem num burrinho e com um símbolo de humildade, apesar de que todos os soldados romanos estavam esperando o rei, né, do judeu chegar. E se entende que, pô, um rei, né, no entendimento dele seria, pô, montado no cavalo, seria carregado, seria vindo ornamentado, e ele vem num burrinho, onde tem aquela festa lá dos ramos e tal. Tem essa continuidade de objetivo proposital, cronograma, assim, né? Cronograma? Tem. Como dizia o Chapolin Colorado, né? Todos os movimentos foram friamente calculados, né? E não fugiu nada do controle do céu para as ações de Jesus na terra. Quando você olha, por exemplo, quem é que tinha que batizar quem? João, Jesus ou Jesus, João? Jesus é que tinha mais cancha, né, para poder batizar o Batista. Só que o que Jesus fala? É necessário que você o faça para que se cumpra a lei. Então, tudo que Jesus vai fazendo tem um porquê. Se ele não faz, ele desconstrói uma regra. Desconstruindo a regra, ele não poderia acessar a cruz. Quando você faz menção à entrada triunfal dele em Jerusalém, montado num jumentinho, era assim que os reis do Antigo Testamento eram honrados, entrando em cima de um jumentinho. E existia uma promessa de que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Então, quando o povo visualiza, Jesus já era uma pessoa famosa, já tinha um nome reconhecido na sociedade, só que ele nunca fez questão de dizer que ele era. Só uma vez na sinagoga que ele fala que ele era a concretização da promessa que Deus havia feito por meio da boca de Isaías, e quase lançam ele pelo precipício, né? Verdade. Mas todas as vezes que ele curava, ele fala, vai, não fala para ninguém. Vai, não conta para ninguém. Ali ele não pede para ninguém contar, ali ele fala, sou eu, o Messias prometido. Entendeu? Só que ele entra num dia no jumentinho e no outro dia ele sai com a cruz nas costas. Um dia ele é honrado, outro dia ele é chamado de ladrão. Crucificam. Hoje em dia você pode ser honrado por um povo. Amanhã esse mesmo povo é que está dizendo, crucifica, não presta. Meu pai do céu. Forte pra caramba isso aí. É forte. É o mesmo povo, gente. É o mesmo povo. É forte. É o mesmo povo. E não se Jesus voltasse hoje, o cenário seria ainda pior. Ainda pior. Entendeu? Porque ele se apresentaria da mesma forma e da mesma maneira. E o povo, pior do que tratou ele lá atrás. É forte. Pastor Leandro, eu peço que o senhor olhe para aquela câmera e fale para aquelas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. O que o senhor diria a alguém que vive o Natal atualmente sem esperança? Porque sabemos que tem pessoas hoje que elas não comemoram mais o Natal, independente da celebração, porque tiveram suas divergências, né? Perderam seus entes queridos e ficam se perguntando, né, ao Senhor por que o Senhor o levou, e acaba colocando isso, né, como se estivesse confrontando ao Senhor. E muitas pessoas hoje, elas tendo os seus problemas particulares, pessoal, familiares e até mesmo, né, o luto, elas não têm mais esperança nenhuma. Então, o que o senhor diria, né, para alguém que vive o Natal atualmente sem esperança? Fica à vontade, pastor. Essa daqui, né?
o tempo, essa época de festividade, Natal, Ano Novo, aniversário, é sempre datas muito, muito confrontadoras. É o momento em que as lembranças, elas vêm e proporcionam dor, lágrima, choro, solidão, sentimento de abandono. E sempre vem aquele questionamento, né? Por que Deus não curou? Por que Deus permitiu? Por que Deus não realizou o milagre? De repente você buscou, você orou, subiu um monte, se sacrificou, fez a sua parte. Mas dentro do seu entendimento, o céu não fez a parte dele. De repente a sua dor e o seu luto vem por meio de um falecimento de um ente querido, por meio de um divórcio indesejado, por meio de um desemprego que surgiu e te pegou despreparado e você não sabe como reverter essa situação. Essas dores, infelizmente, elas não possuem um medicamento que você possa tomar e esse espaço vir a ser preenchido e você ter a sua solução automática ali. Essas respostas, pode ser que você nunca as tenha. Eu tiro aqui como exemplo o livro de Jó. Pagava o preço, andava em fidelidade com Deus, sacrificava por ele, pelos seus filhos, pela sua casa, pelos seus bens. E um belo dia, Deus permitiu que o diabo tirasse tudo dele. Sem nada ele ficou. Se você observar em todos os capítulos do livro de Jó, o caos começa e a história dele muda e Deus nunca deu a ele as respostas, o do porquê aconteceu o que aconteceu. Então pode ser que na sua vida aconteça a mesma coisa. Não tem respostas. E a mensagem que eu te entrego hoje é que você pare de pedir respostas. Que você pare de querer saber os porquês de tanta coisa ter acontecido com você. Porque o mesmo Deus que hoje você diz que não te ajudou, que poderia ter feito e não fez, que poderia ter impedido e não impediu, é o mesmo Deus que se encontra ao seu lado agora, te sustentando, te colocando de pé, te consolando, porque o Deus que nós servimos nos tempos de hoje é bem diferente do Deus que nós servíamos no tempo passado. Porque no passado você tinha ali o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, você tinha o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Jeová Tsabaô, o Deus dos exércitos. Você tinha o El Shaddai. Hoje você não tem só o Deus Todo-Poderoso, só o Jeová Jireh, o Jeová Tsabaô. Você não tem só o El Shaddai. Hoje você tem o Emanuel. O Emanuel é o Deus conosco. É o Deus que de repente não curou. É o Deus que de repente não impediu que a porta se fechasse. É o Deus que de repente não impediu que o marido fosse embora, que a esposa fosse embora, que a casa virasse de cabeça para baixo. Mas é um Deus Emanuel, é um Deus que permanece contigo, com a porta fechada, com o luto dentro da sua casa, com a casa de cabeça para baixo, ele dizendo, eu estou contigo. Todos podem ter te abandonado, mas eu continuo contigo. Então, se nessa data festiva você está aí se sentindo só, marginalizada, esquecida, você pode até não ver, pode até não sentir, mas eu quero que você acredite nessa palavra e dê um voto a ela. O Deus Emanuel, ele está contigo. Amém. Ele te sustenta, te ampara, e se hoje você tem condições de ouvir essas palavras que eu estou lançando em direção à sua casa, ao seu coração, é o maior sinal de que ele tem te poupado, de que ele tem te sustentado e de que ele tem te dado uma notícia. Eu não escuto tudo o que você me diz. Porque se eu escutasse tudo o que você me diz, você já tinha descido à sepultura, eu já tinha permitido o suicídio chegar, eu já tinha feito essa depressão dar os seus devidos frutos. Mas todas as vezes que você diz, eu não quero mais, Deus diz, eu quero mais um pouco. Todas as vezes que você diz, eu não acredito mais no céu, o céu está dizendo, mas eu acredito na sua vida e de uma mudança aqui na terra. Então Deus está dizendo, eu ainda continuo contigo. Que Deus abençoe a sua vida, que te dê a força necessária para você continuar essa caminhada, porque eu sei
que uma hora o ciclo vira, uma hora a chuva cessa e o sol reaparece, o sol da justiça, a luz do mundo, que é o teu Deus, o Todo-Poderoso. Amém, amém. Hein? Meus irmãos, que isso. Que isso. Irmão, estamos aí iniciando aí para o final, né, do nosso Pod Três Vozes, né? Esse especial de Natal, né, meus irmãos? Da manjedoura à cruz, o céu nos deu o que havia de melhor. O maior presente de Natal não vem em caixas, não tem laços, mas sim de um amor genuíno. Vem em forma de Salvador. Ele nasceu para que você nascesse de novo. Ele se entregou para que você fosse livre. E ele morreu para que você tivesse vida. Em nome do Pod Três Vozes, queremos agradecer a presença do pastor Leandro Monteiro. Pastor, muito obrigado por atender esse convite especial. Falar de Jesus Cristo sempre será um privilégio para todos nós, por isso fica aqui o nosso agradecimento ao Senhor. E como falamos aqui, a mesa do Pod Três Vozes, né, ela está aberta para aquele que o Senhor determina que venha. Portas são abertas, portas são fechadas, mas esse especial de Natal bênção do Senhor a respeito disso, não é mesmo, Anderson? É isso, gente, é isso. Muito feliz. Como eu falei, né, pastor, no início do episódio, que nós iríamos terminar não da mesma forma que começamos, e sim com esclarecimentos ricos, conhecimentos adquiridos, né? Pod Três Vozes só tem a agradecer o Senhor, amém, pastor. Amém. Nosso eterno professor, né? Que a gente não esquece. Vai estudar com o pastor Leandro a vida toda. Mas eu vou poder tirar uma foto? Deve. Daquela igual ele tirou? Do futebol. Jogador. Aquela foto tem o nome. Tem o nome? Tem o nome. Ô, papai. A foto do Quero. Que isso? Não. Ficou igual o Quero. Não, pra quem não sabe do que estamos falando, uma foto aí do Alex aí está lá no... Vazou, né? Vazou. Né, no grupo de WhatsApp, vazou. Tá parado. Tá lá no Instagram, né? Do Pod Três Vozes, não é isso? Tá lá no Instagram do Pod Três Vozes. Vai lá no Instagram do Pod Três Vozes, deixa o seu comentário lá na foto. O que você achou da foto? Querem ver a foto novamente? Querem ver a foto novamente? Aí você clica lá, bota uma caixinha de pergunta, quem quer ver a foto? Aí você vai deixar lá, vai interagir... E aí vocês vão ver a foto, entendeu? Mas é só se você quiser ver a foto. Se quiser ver a foto, vai colocar lá a caixinha de pergunta, eu quero ver a foto. E aí vão postar a foto, e aí você vai descobrir o que a gente tá falando. É verdade. É isso, irmão. Então, é isso. Então, cara, muito feliz, pastor, pela sua presença, né? E falar pros meus irmãos, né, que o presente já está pronto. Só está esperando por você. Verdade. Né? Procura uma igreja mais próxima da sua casa, porque a comunhão é muito importante. Não é isso, pastor? Sim. Nós fazemos parte lá do Ministério Pison lá de Nilópolis, pastor Leandro faz parte do Ministério Pison lá em Mesquita, né? Mas independente, procura uma igreja mais próxima da sua casa, caminha com o Senhor, porque mais uma vez eu volto a ressaltar, assim como nós iniciamos esse programa, não terminamos da mesma forma que iniciamos. É verdade. Não é isso? Não é isso, verdade. Alex, temos agradecimento, Alex? Mas primeiro eu quero agradecer mais uma vez a presença do pastor Leandro aqui. As palavras das considerações finais aqui, eu estava quase aceitando Jesus de novo, chorando aqui e me emocionando porque eu fico imaginando a pessoa em casa recebendo uma palavra dessa numa situação complicada, vivendo, e a gente não sabe o que ela está passando. A gente sabe, eu sei o que eu passo, o Anderson sabe o que ele passa. A gente está aqui hoje pela misericórdia de Deus, sempre dependendo do Senhor, de Deus na nossa vida. Amém. Mas imaginando uma pessoa recebendo uma palavra dessa e entendendo e querendo acreditar e acreditando realmente que ela está recebendo essa palavra e está gerando vida novamente, né?
Eu fico muito feliz pela sua presença aqui. Agradecer também a todos pelo apoio, carinho, pelas mensagens de incentivo ao nosso Pod Três Vozes. Fica aqui o nosso muito obrigado. Sintam-se abraçados por nós, né, Anderson? É isso, meu irmão. Muito feliz. Obrigado. Você que tem feito seus comentários, tem dado o seu like, tem, sabe, transmitido o Pod Três Vozes para outras pessoas, para a família, enfim. E entre todos também queremos falar também dos nossos apoiadores e os patrocinadores. Isso. Tá onde aqui? Aqui? Tá ali, ó. Ali. Olha lá. Centro Educacional Arte do Saber. É isso. Né, que tem uma promoção especial. Como é que é isso. É só chegar lá na escola, Centro Educacional Arte do Saber, procurar a Jane ou a Patrícia e falar, ó, assistir lá o Pod Três Vozes. Isso aí. E tem uma promoção especial para você na parte da manhã. Hein, pastor? Outra, chegou a minha informação aqui, que o senhor põe nas suas orações lá a Patrícia. Patrícia é uma das CEOs lá da escola, é sócia da minha esposa, né, passando por uma tempestade aí na área da saúde. Que o senhor venha colocar a Patrícia lá nas suas orações. Como eu falei há 2 episódios atrás, Patrícia, isso é só uma fase, minha irmã. Deus vai te honrar com a cura, eu tenho certeza. Nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que o teu processo, no final, você vai sorrir. Não é isso, pastor? Verdade. Então, agradecer lá a Patrícia, né, a Jane, que nos proporcionou aí, que está sempre como parceira do Pod Três Vozes. Ela, o Arte do Saber e outros aí são os nossos amigos, mantenedores aí a manter esse programa no ar. Né? Tem outros, né? Tem sim. Tem o Estúdio Pilates, Ação e Reação. A professora Laís. Tia Laís. Tia Laís, ó. Pilates, Ação e Reação. É isso aí, é responsável por colocar a gente aí no eixo. É isso. Né? Desempenar, né? E vou te falar mais, desempenar e colocar a gente fazendo... Eu vou te falar mais. A Laís, ela tem um chamado, tem uma pós-graduação também com pessoas com deficiência, né? Que são os portadores de deficiência física, né? A Laís dá um pulo lá, conversa com ela, né? Que ela tem um quê a mais. Laís, muito obrigado, tá? Por essa parceria. Pilates, Ação e Reação, tá? Tá aqui o endereço, né? O telefone para entrar em contato. Né? E agora nós temos mais uma novidade um novo que está parceiro. chegando aí, mais um novo parceiro para somar com a gente aqui, para poder fazer com que esse programa continue no ar, né? É o Mercado Farrusquinha, em Nilópolis, né? Tá aqui o telefone. É isso. E você vai acionar lá o WhatsApp, você pode fazer suas compras lá. Tem delivery, viu? Tem delivery? Fica ali em Nilópolis, ali na França Leite, próximo à Praça do Exército, né? Esse mercado é de um grande amigo e ele entrou aí nesse... Precinho bom? Cara... Precinho bom. Dá uma olhada... Esse aqui é o mais importante, né, Dá uma olhada só no Hortifruti, mano. Vai lá e dá uma olhada no Hortifruti. A situação é de qualidade. É isso aí. Então são os nossos colaboradores e patrocinadores que têm feito com que o programa chegue até você. Né? Muito obrigado a todos que têm assistido e que têm nos apoiado até então. Né, Márcio? É verdade. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de todos vocês, né? Nossos apoiadores. Siga-nos nas nossas redes sociais. Essas que está aqui. Tá onde, Alex? Aqui? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aparecendo na tela. Instagram, TikTok, YouTube. Pastor, nas nossas redes sociais, né? O nosso primeiro episódio, né? E assim, sucessivamente, ele saiu a nível do Brasil, não é mesmo, meu irmão? Isso, irmão. Rompeu outras nações, né? Se não me falha a memória, essa Beatriz, não briga comigo não, tá? Eu acho que tá em 10 países. Que benção. Né? Estão assistindo a gente lá. A gente fica muito feliz, cara, porque a nossa voz está chegando onde a gente jamais pensou. Imaginou. Né?
E é isso, Márcio. Estamos encerrando mais um episódio do nosso Pod Três Vozes. E para terminarmos, deixaremos aqui uma mensagem descrita nas Sagradas Escrituras, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que essa mensagem te inspire a caminhar com Cristo Jesus. Siga-nos nas nossas redes sociais, compartilhe esse episódio e lembre-se, somos três vozes com um único propósito: propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.